com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso se chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também porfiaram sobre ele, e por isso chamou o seu nome de Sitna. E partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Rehobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Vamos ler o 24 também. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, que eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. 25. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Então, no seu lugar, por gentileza. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra acontecida no começo do momento em que Deus estava confirmando a chamada de Abraão para a sua segunda geração. Mas o interessante, nós percebemos que aquela região era uma região, segundo a geografia bíblica, muito rasa e muito fraca em recursos hídricos, que é a maior substância que nós podemos classificar dentro da tabela periódica que nós precisamos para existir, que é água, né? E aqui eu faço uma pergunta para você nesta oportunidade: pelo menos um copo de água hoje você bebeu? Isso é uma coisa que é um fato inegável. E é interessante que nós observamos, né, que o homem sempre procurou morar aonde tinha água potável. Sabido dentro de uma cultura primitiva, quando você estuda a fundo o assunto, você percebe e identifica-se que as primeiras civilizações, elas se firmaram e se formaram às margens e à beira de grandes rios de água potável, por uma razão: para que pudesse entender e ficar fácil o ato de poder beber e buscar água para poder estar usando para suas necessidades as mais diversas possíveis. E é interessante que quando as civilizações não tinham um rio ou eles cercavam, eles tinham que cavar. E é a oportunidade que nós percebemos, né, que cavar é algo que para os povos antigos tinha uma grande importância, porque ao cavar um buraco e ir ao lençol freático, fazia-se ali uma cisterna e ela dava água potável para a população ou para os residentes daquele lugar. E é interessante que você conhece cisterna tão a fundo, né? Porque quem é dos primeiros moradores aqui do setor, antes de chegar a água encanada, tivemos e alguns tiveram que cavar poço, cisterna, para poder ter água, né? Porque morar num lugar pode ser um paraíso, pode ser uma mansão feita de todas as pedrarias, a casa mais bonita do setor, mas se não tiver água, a coisa está desandada, né? Não tem muita serventia morar num lugar aonde não tem água. E aquele povo, através da caravana de Isaque, que era peregrino, forasteiro, andava de cidade em cidade, local para local, para poder se estabelecer e para que a palavra pudesse ser cumprida no tempo certo, pela qual Deus havia dito a Abraão, seu pai, que haveria de dar uma terra que emana leite e mel. E aí eles não tinham terra ainda, né? O que eles faziam? Moravam em alguns lugares de favores, ou pagavam para poder estar naqueles lugares.
E eles chegaram em Gerar. Esse lugar, essa localidade, ali, Isaac cava um poço. Perceba bem, ninguém daquele lugar estava interessado em cavar um poço, mas Isaac foi lá e cavou um poço. E não obstante a isso, nós percebemos que em Gerar, ali começou a ter uma contenda, né, entre os pastores de Gerar, o povo que era residente daquele lugar, e os pastores de Isaac, né, porque eles estavam dizendo: essa água é nossa, mas vocês não cavaram. E aí essa porfia ficou conhecida e denominada, como a Bíblia diz, de Ezeque. A palavra Ezeque no original hebraico quer dizer opressão, luta e contenda. Entenda uma coisa interessante, né? Contender pelo um bem maior que é água, né? Alguém disse que água é vida. E aí você pode entender que sem água não subsistimos. Por que existe essa grande briga climática entre os grandes países do G20, do G8, em relação ao meio ambiente por causa da água, né? E aí há uma guerra travada, tanto ideológica quanto no sentido humano e natural das coisas, porque todo mundo está de olho no Brasil, porque o Brasil tem as maiores fontes hídricas e águas potáveis em todo o planeta Terra. E aí você percebe que por causa de água muitos países brigam, né? Por causa da escassez, sabendo que um povo que não tem água não vai subsistir muito tempo, por causa das questões higiênicas e da necessidade que cada um tem de beber. E é interessante que nós observamos aqui também que desde aquela antiguidade, desde aquele tempo, nós percebemos claramente que aqueles pastores estavam brigando por causa de água, de um poço. Por quê? Porque você há de convir comigo que quando os recursos são poucos, nós limitamos, queremos só para nós, não é verdade? Observa bem, se alguém aqui for na sua casa visitar, está lá na geladeira, apenas 1 litro de Coca-Cola, e ele dá para apenas 5 pessoas beber e chega a 10, de maneira nenhuma alguém vai oferecer com toda a inteligência possível para poder guardar e privar para si. Por quê? Porque ele há de entender que aquilo não vai resolver a fome de todo mundo, a sede de todo mundo, mas dos seus ele vai. E assim já estava começando essa guerra, né, entre os pastores de ovelhas de Isaac e de Gerar, pela qual eles estavam brigando, intrigados uns com os outros, porque disseram: não, essa água é minha, não, eu que cavei o poço. E aí estava uma confusão lascada, né? Estava uma contenda terrível. E aí você há de convir comigo que quando a guerra, a opressão, a luta começa, o povo começa então a se brigar, por coisas simples e naturais. E aí você há de convir comigo, de vez em quando a gente ouve alguns jornais que fulano matou alguém por causa de pouca coisa, de poucas coisas, de maneira assim que é irrisório aquilo que levou ao fato daquilo ter ocorrido. E aí você percebe que desde o começo da civilização as pessoas brigam por coisas simples e triviais. E eu venho aqui nesta noite dizer algo importante da parte de Deus: quantos recursos findarem aqui na terra, nós temos uma provisão eterna na eternidade, que vai jorrar para a vida eterna e vai trazer vida para cada um de nós de uma maneira especial. É interessante quando nós observamos aqui também que Isaac largou aquela encrenca de lado, falou: esse poço fica com vocês de Gerar. Eu não sou um homem acostumado e ser resignado, e nada veio para mim de mão beijada, porque eu sou filho da promessa e eu vou buscar outra alternativa. E a Bíblia diz que ele cavou outro poço, e ali ele também observou que eles queriam começar outra encrenca, outra porfia, por causa daquele poço. E ele chamou aquele poço de Sitna. A palavra Sitna no hebraico quer dizer causas de mais inimizade. Perceba que a encrenca já estava armada, mas as inimizades ainda continuavam. A Bíblia diz que não haja entre vós inimizade alguma, porfia alguma, e eles estavam brigando pelo mesmo motivo, pela mesma coisa, água. E aí nós observamos que
claramente que eles, ao contender de novo com a caravana, com o povo de Isaac, ele então abre mão outra vez daquilo que ele tinha por direito. Meu irmão, dentro da questão da justiça, existem coisas que nós dizemos: é meu, e eu não vou dividir, eu não vou dar, eu não vou compartilhar, eu quero ser respeitado no meu direito de possuir, no meu direito de adquirir, que eu usei o meu esforço, eu cavei uma cisterna e eu tenho água para mim e para os meus e para aquilo que eu possuo. E aí nós observamos que essa encrenca estava armada de novo. Perceba claramente que nós observamos dentro de uma questão clara e natural, né, que é praxe de um ser humano defender aquilo que é seu, não é verdade? Ninguém entra na tua casa sem pedir e sem querer, de maneira intromissiva e de maneira muito grosseira e deselegante e mal educada, indo lá e bebendo a água potável que você tem. Pode ser no filtro, no purificador, pode ser lá no pote, pode ser uma água comprada, né, água mineral desse escalão, não importa. Você é detentor daquilo que é seu e você guarda e zela. E aí nós observamos que Isaac, ele observou, causa mais uma vez inimizade nesse povo. Eu não estou aqui para brigar com eles, eu cavei esse poço, ele é meu, e eles estão de maneira muito não amistosa comigo, e me oportunizando e me trazendo alguns transtornos. E aí ele larga aquele poço de novo, ele abandona aquela porfia, aquela inimizade. Perceba bem. E aí a palavra do Senhor nos ensina que ele partiu dali, daquele lugar, quem sabe ele foi mais um pouquinho mais longe, e ele cavou outro poço. E a Bíblia vai dizer: e não porfiaram por esse poço, e chamou o nome dele de Rebeote. A palavra Rebeote quer dizer, e significa, dentro do contexto hebraico, amplos ou ruas largas, lugares largos. Perceba uma coisa interessante: a gente tem mania de segurar certas coisas na nossa vida que tem causado divisão, que tem causado transtorno, que tem causado contenda, que tem causado inimizade, e segura, não abre mão. Daqui ninguém me tira, nem, como diz uma expressão ali, só por cima do meu cadáver. Mas eu venho aqui nessa noite dizer: abre mão, porque Deus tem lugares amplos para a tua vida, Deus tem lugares largos para você habitar, e Ele vai fazer brotar a água da rocha para você beber, porque Ele é Deus poderoso na nossa vida. Perceba bem, não obstante a isso, a Bíblia vai dizer que Deus aparece a Isaac, dizendo: eu sou o Senhor. Naquela mesma noite Deus disse: eu sou Deus de teu pai Abraão. Eu sou Deus que estou te dizendo mais uma vez: não temas, porque eu sou contigo. Eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar tua semente, por amor do meu servo Abraão. E a palavra vai dizer que Isaac edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Ele não reclamou porque perdeu, ele não reclamou porque tinha cavado 3 poços para o terceiro ceder, mas ele invocou o nome do Senhor nesta noite. Você veio aqui nesta noite não para lembrar das perdas que você já perdeu na vida, mas você veio aqui para dizer: Deus, o Senhor tem cuidado de mim em todos os momentos da minha vida, e eu tenho visto a mão do Senhor ser sobre mim. Então eu creio nesta noite que Deus está aqui para poder abençoar a mim e a você de uma maneira extraordinária. Sabe por quê? Porque nós invocamos o nome do Senhor. Nós não largamos de servir ao Senhor porque alguém está querendo o que é nosso, alguém está querendo usufruir aquilo que Deus nos deu. Mas eu venho aqui te dizer nesta noite: o Senhor tem uma promessa na tua vida, o Senhor tem uma palavra de bênção para a tua existência e para a tua posteridade, dizendo: ó, eu vou te abençoar, em ti serão benditas todas as tuas famílias, tua descendência. Você não vai mendigar o pão, você não vai passar necessidade, porque eu tenho bênção para multiplicar, para brotar, para fazer a existir aquilo que não existe na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que nos dá condição de não desistir.
pessoas largam de servir ao Senhor por causa de coisas frívolas. E aí você vai observar comigo que é uma coisa tão, para nós brasileiros, tão natural e abençoada, né? Porque se nós furarmos um buraco aqui, ó, a tantos metros vai brotar água, vai ter água. Mas alguém tem que se dispor a cavar, alguém tem que se dispor a querer mudar a realidade de sequidão da sua vida. E aí nós observamos um fato interessante. Está lá no capítulo de Números 21, 17, aonde a palavra do Senhor nos afirma que Deus pega uma multidão de pessoas pelo deserto. E você há de convir comigo que no deserto não tem água, né? Pode ter miragem. Sabe, alguém já assistiu algum desenho, tipo de pica-pau, coisa assim semelhante? E aí você há de ver que ele estava andando no deserto e ele estava vendo miragem. E aí estava de ponta naquele oásis e ela saía vomitando areia, porque não era aparentemente aquilo, porque o delírio, a necessidade, andar de maneira exaustiva, contínua, numa situação aonde não tem um copo d'água, faz você ver água onde não tem, porque você está desejando beber uma água. E aí, eu não sei se você já passou sede alguma vez na sua vida, por algum momento, e aí você bebe um copo d'água e fala, graças a Deus, melhor do que comida, melhor do que refrigerante é beber um copo d'água. E assim estava o povo de Deus, né, caminhando rumo a Canaã, rumo à terra prometida. E a Bíblia diz que o povo estava reclamando, porque não tinha água. E aí nós observamos dentro do propósito, dentro do texto que nós lemos, aonde a palavra do Senhor nos ensina, mediante a um momento em que o povo de Deus tinha se alojado em Obote, e dali eles partiram para os outeiros de Abarim, no deserto que está de frente a Moabe, ao nascente do sol. Dentro dessa geografia não existia água potável, não existia água de espécie alguma. E aí quando você carrega uma murininha dessa na cintura, cheia de água, ela se acaba facilmente num calor de 50 graus. Você há de convir comigo que evapora a água, né? Um copo desse aqui, ele nem cai no chão, ele já evapora no ar, de tão quente que estava no carro. E aí, uma multidão de gente, né? E a palavra vai dizer claramente no livro de Números 21, 16, e eu vou ler para você que está escrito assim, ó. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Isso é interessante, né? Meu irmão, nós como pessoas humanas, fracas e finitas, nós observamos que quando nós temos pouca coisa, nós não chamamos todo mundo para almoçar. Nem os ricos fazem isso, né? Existem pessoas aí vivendo uma miséria, passando fome, passando necessidade de água. Tem pessoa que é rica e pode comprar um caminhão d'água e levar lá para esse povo beber e não leva. Pelo contrário, se ele ajuda porque tem uma afinidade com algum outro, não é verdade? Mas aí a Bíblia vai dizer que Deus manda, ajunta todo o povo. Quem tiver esparramado, ajunta. Porque eu quero dizer algo importante para você. Deus, Ele não está preocupado com o tanto que vai pagar de água para que alguém possa beber. Ele está mandando dizer, ajunta, a reúne, porque eu vou fazer coisa grande na vida daquele que obedecer a minha palavra. Observe bem o texto. Deus mandou o povo ajuntar, e eles ajuntaram, e de maneira que Deus mandou eles cantar assim, ó, um cântico que subisse ao Senhor. E esse cântico, ele era cantado claramente. Na versão corrigida, está escrito esse cântico da seguinte expressão: sobe poço, e vós cantai dele. Só isso, né? Mas na versão contemporânea, na versão mais atualizada, está escrito assim, ó, brota poço, canta, brota poço. E a Bíblia diz que o poço brotou, e eles cavaram, e todos os nobres, o povo
todo aquele lugar foi alvo da bênção de Deus, que aquele povo bebeu da água que veio da provisão dos céus para aquele povo, de maneira que Deus não trouxe galões, que Deus não trouxe litros repartidos para alguém beber, não, bebeu e tinha água para beber, porque Deus estava ali para suprir a necessidade daquele povo. E eu quero te dizer nessa noite, nós estamos aqui reunidos como povo de Deus, localizado aqui nesse setor. Não conheço a tua necessidade, mas Deus sabe, e Ele está dizendo para ti nesta noite: canta para mim, que eu vou providenciar coisas grandes e firmes que você não sabe, vai acontecer na tua vida. Sabe por quê? Porque você está cantando, você está dizendo brota, quer dizer, está desistindo aquilo que não existe, aquilo que não tem, vai acontecer. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que vai fazer coisas grandes, não é para uma pessoa só não. Deus faz é para o seu povo, Deus faz é para aqueles que servem a Ele com alegria, com fidelidade. E eu venho aqui nesta noite dizer, vale a pena insistir. Sabe por quê? Porque quando Jesus estava no final da festa da Páscoa, Ele sobe num lugar mais alto e fala assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu quero te dizer que nós vamos ver algo jorrar dentro de nós e vai trazer uma alegria para a vida eterna, para que nós possamos compreender que necessidade alguma vai ser maior do que a provisão que Deus tem para mim e para você. Então nesta noite, toma posse, creia, acredite, Deus está aqui para poder te abençoar e trazer vida e vida vitoriosa para a tua alma. E Ele quer trazer claramente para você entender algo. Ele vai trazer água viva que vai fluir, para que você possa dizer: eu não vou ter mais sede, porque Jesus falou para a samaritana: aquele que bebe dessa água vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais vai sentir sede. Então eu quero te dizer nessa noite: beba da água da vida, que é Cristo, que quer trazer pureza para a tua vida, trazer uma cristalinidade, algo cristalino para você ser totalmente satisfeito na presença do Senhor. E eu quero te convidar a colocar-se de pé nesse momento juntamente comigo, e nós vamos orar nesta noite. Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece aquilo que estão fazendo, armando, tramando claramente contra a tua vida, mas eu venho aqui nesta noite que você não vai desistir de servir a Jesus. Você vai continuar servindo a Ele, você vai trabalhar como Isaac trabalhou. Vou cavar o primeiro, o segundo, o terceiro, mas aí a Bíblia vai dizer, depois que ele invoca, ele cava outro poço, e ninguém pode contender com aquele que tem a perspectiva de claramente de estar debaixo da direção do Senhor. Então nesta noite é uma noite de nós entendermos que Deus está aqui. Algumas áreas da sua vida está seca, árida, está um deserto, você não tem visto nada florescer, mas nós vamos cantar através da oração: brota poço, brota água, a água vai brotar no poço da tua vida. Você não vai ser cisterna rota, apenas que guarda a água, você vai fluir. Deus vai começar a fluir algo extraordinário na tua vida, porque você crerá que Deus é um Deus de milagre e vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Ore comigo, fale com Jesus, conte para Ele a tua dor, fala para Ele brotar água no teu deserto, que Ele está aqui nesta noite. Querido Deus e bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, diante de Ti nós te louvamos, cremos na Tua palavra que é viva e eficaz. O Senhor é de trazer água, para trazer fortificação para a nossa vida, dar revigoramento para o nosso ser, para que nós possamos mudar de deserto para um oásis de bênção na Tua presença. Visita essa casa, visita esse barracão, visita esse lugar, visita cada um desses quadrantes aqui, aonde mora o Teu povo, trazendo alegria e paz perene para a glória do Teu santo nome. Nós te pedimos, crendo no milagre, em nome de Jesus. Ainda de pé, vamos estar nesse momento participando da ceia do Senhor, e vamos